Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar da AMIB. Eu sou Viviane Veiga, sou intensivista da BP, aqui de São Paulo, e hoje eu tenho o prazer de estar junto com dois grandes amigos, super especialistas aí nesse tema que a gente vai falar. Então, nosso webinar de hoje é sobre analgesia inteligente, como a IA e os biomarcadores estão transformando o cuidado. E para a gente começar então essa noite, eu gostaria de chamar o Dr. Hugo Urbano. Dr. Hugo é médico intensivista titulado pela MIB, que vai nos falar sobre dor no paciente crítico. Estamos subtratando ou causando hiperalgesia? E lembrando que mandem suas perguntas pelo chat, a gente vai ter o maior prazer de discutir com vocês após as duas aulas. Hugo, seja super bem-vindo. Então, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar de novo aqui, Viviane, com vocês. Conforme você já tinha me pedido, nós vamos repetir aqui a aula que foi dada no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, com alguns pequenos acréscimos, e levantar a bola para o João falar sobre a IA nesse assunto da sedação e analgesia, que é um assunto que cada vez mais vai ter esse tipo de interação. Deixa eu botar minha aula aqui. Bom, a discussão que a gente está fazendo é sobre o tratamento, superar o tratamento ou desencadear hiperalgesia, né, nos nossos pacientes. Não tem nenhum conflito de interesse nesse assunto especificamente. E o uso de opioide na terapia intensiva sempre foi um, utilizado em grande quantidade, e inclusive alguns trabalhos mostram que a gente usa 2 a 3 vezes mais do que nas enfermarias gerais dos hospitais, por causa da exposição desses pacientes a estimulador. E o opioide sempre foi a principal ferramenta que a gente teve de controle de dor e sedação desses pacientes na UTI, apesar das consequências adversas que continuam aparecendo com o uso dessas substâncias. Especificamente em relação ao opioide, nós vamos utilizar alguns termos aqui que eu gostaria de nivelar todo mundo para a gente estar falando a mesma coisa. Primeiro, em relação à tolerância. A tolerância é a menor susceptibilidade aos efeitos do opioide, que podem resultar em uma necessidade de maior dose ou doses mais frequentes para atingir os mesmos efeitos analgésicos. Eles também podem desenvolver, o paciente pode desenvolver dependência física, que é autoexplicativo, né? E pode ter sintomas de retirada da droga, né, quando está usando opioide, que é principalmente durante o desmame, que pode contribuir para desenvolvimento de dor crônica depois. E esses pacientes podem ter também um quadro de hiperalgesia induzida pelo opioide, que é um aumento, uma dor paradoxal por hipersensibilidade, que vai levar a um quadro doloroso muito intenso nesses pacientes. O uso crônico de corticoide vai levar à tolerância. A tolerância é visto em todos os tipos de doenças críticas, mas parece que é pior nesses pacientes que sofreram traumas de maior magnitude, que passaram por ventilação mecânica ou que precisaram de usar doses muito altas de opioide durante a internação. É interessante que muitas vezes as pessoas não têm muita noção disso, mas a resposta inflamatória que o paciente tem à agressão, ao trauma, à inflamação dos processos infecciosos, ele também pode ser desencadeado pelos próprios opioides. Essa resposta inflamatória causada pelos próprios opioides é visto tanto na enfermaria clínica quanto nas enfermarias cirúrgicas e vão levar a um papel importante na tolerância do opioide, que leva a uma necessidade de doses maiores, que vai levar à hiperalgesia depois também. As respostas teciduais e espinhais ao trauma, né, à lesão, na maioria desses pacientes, a lesão tecidual vai levar a uma resposta inflamatória, tanto local quanto sistêmica. E essa resposta lança uma cascata de eventos, incluindo a liberação
de substâncias pró-inflamatórias e ativação da espinha, da medula, da espinha, dos receptores NMDA. Isso aumenta a sensibilidade à dor. E esses mecanismos endógenos nociceptivos vão começar a ficar operativos nesses pacientes. Essa resposta, então, espinhal e tecidual à lesão reduz o controle sobre a dor e aumentando a liberação de ácido gama-aminobutírico, que aumenta a sensibilização central nesses pacientes. Essas mudanças locais e centrais levam a uma resposta basal de procedimento, de dor de procedimentos nesses pacientes, referidas como hiperalgesia, que é uma dor exagerada a estímulos dolorosos, como pequenas picadas, por exemplo, ou mesmo a alodínia. A alodínia é um termo que refere-se a uma resposta dolorosa a estímulos não dolorosos. Então, às vezes, um toque na pele, um toque com a mão na pele do paciente, gera uma sensação de dor muito intensa nesses pacientes. Isso se chama alodínia e é descrito nesses pacientes usando doses altas de opioide também. A indicação de opioide e as consequências da analgesia adequada nesses pacientes mostrou para a gente o seguinte: primeiro, a sedação feita primeiro por analgesia, né? Então, primeiro você vai fazer a analgesia de um paciente com uma droga que também seda, é uma estratégia para diminuir a dor e o desconforto e vai repousar no uso da analgesia primeiro. Principalmente primeiro, antes de utilizar outras drogas como os benzodiazepínicos. A sedação é feita pelo próprio analgésico. E você consegue ter um resultado melhor dessa forma, com menos dias de ventilação mecânica comparado com os regimes que fazem analgesia e sedativos combinados desde o início. A indicação para opioides e as consequências da analgesia inadequada também nos mostraram que uma dor que não foi aliviada tem efeitos psicológicos e fisiológicos que são causadas pela exacerbação da resposta aumentada ao estresse. E que essa resposta exacerbada ao estresse é provocada pela liberação de catecolaminas, glucocorticoides e hormônio antidiurético. E a ativação pelo estresse do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, e também do eixo renina-angiotensina-aldosterona, vai levar à retenção de líquido nesses pacientes, um edema generalizado, a hipertensão e disparar o processo neuroinflamatório nesses pacientes. Porque além dessa inflamação sistêmica, você ainda tem um processo inflamatório neural que exacerba também a resposta à dor. A dor não aliviada vai ter consequências psicológicas, é um fator de risco para o estresse pós-traumático depois nesses pacientes, que pode se tornar uma doença altamente incapacitante. E o fator de risco para desenvolvimento de dor persistente vão ser uma dor mal controlada, de alta intensidade aguda, dor e ansiedade pré-operatória, uso crônico de opioide, estadias relativamente longas na terapia intensiva e cirurgias de grande porte. Os opioides também podem contribuir para o delírio, piorar a qualidade de sono dos pacientes e podem fazer uma sedação não intencional desses pacientes, que pode, inclusive, prolongar tempo de permanência na UTI e ventilação mecânica. Essa estratégia de sedação com analgesia primeiro no trauma e queimaduras mostrou uma redução do risco de delírio nesses pacientes, enquanto que o uso dessas outras drogas, principalmente benzodiazepínicos, piorou o risco de delírio. De outra forma, a falta de sedação resultou em mais casos de delírios do que aqueles pacientes que receberam sedação adequadamente com interrupção diária de sedação. De qualquer maneira, a falta de sedação desses pacientes pode simplesmente ter resultado em mais delírio identificado. Bom, os componentes farmacodinâmicos da tolerância ao opioide, existe uma sinalização dos receptores opioides durante o uso a curto prazo e a longo prazo, e esse uso a longo prazo leva a uma tolerância aumentada do opioide,
que é caracterizada por uma necessidade de estar aumentando a dose do opioide para esses pacientes, para poder conseguir manter a analgesia, e depois isso contribui para a hiperalgesia induzida pelo opioide. A tolerância aos efeitos analgésicos dos opioides e a euforia, ela se desenvolve mais rápido do que a tolerância à depressão respiratória. Então, você vai ter que aumentar a dose para poder conseguir sedar o paciente, mas ele vai ter mais depressão respiratória antes de ter a resposta analgésica. Isso do ponto de vista de risco para o paciente e levando a hipoventilação é muito grande. E é interessante que o opioide por infusão contínua ele leva mais a tolerância do que a terapia intermitente. Então, a terapia intermitente tem que se mostrado uma ferramenta para poder diminuir a tolerância ao opioide na terapia intensiva. Existe uma proteína no sistema nervoso central chamada proteína G. Os receptores ligados à proteína G que vão receber o estímulo do opioide no receptor de opioide, que vão gerar a resposta de analgesia desses pacientes. Só que, muitas vezes, esses pacientes que estão recebendo corticoide cronicamente, eles vão fazer uma internalização desse receptor e uma downregulation que pode levar à mudança dos sinais que esses receptores fazem para diminuir a dor, ou seja, eles vão diminuir a analgesia dessas drogas. Então, esses receptores que usam essa proteína acoplada G, ele vai internalizar esses receptores do opioide e também vai diminuir a resposta às drogas. A ativação desses sistemas atenuantes em vários locais do sistema nervoso central, com uso crônico, com uso de longo prazo do opioide, vai fazer um desbalanço entre as respostas pró-nociceptivas e antinociceptivas do paciente, resultando numa redução da analgesia, aumento da tolerância e pode levar a uma hiperalgesia induzida pelo opioide. Uma outra coisa também interessante é que as células do sistema nervoso central, que não são neurônios, que são as células da glia, tanto a astróglia quanto a micróglia, têm um papel importante na sensibilização central desses pacientes. Eles liberam a liberação de substâncias associadas à lesão celular, essas chamadas DUMPs. Depois nós vamos ver que tem algumas proteínas que vão chamar PUMPs. Elas ativam a glia, que vão liberar mediadores inflamatórios que aumentam a excitabilidade dos neurônios adjacentes. Então, é interessante que as células não neuronais do sistema nervoso central também são responsáveis por esse processo inflamatório exacerbado causado pelo próprio opioide. E a analgesia que o estresse normalmente levaria, né? O paciente começa a ter estresse, ele começa a tentar fazer algum tipo de analgesia para se proteger. Mas a hiperatividade simpática leva a uma hiperalgesia induzida pelo estresse. E esse estresse repetitivo leva a um disparo do processo inflamatório, tanto no sistema nervoso central quanto periférico, pela liberação de mediadores farmacológicos, causando uma exacerbação desses comportamentos que levam à dor. O próprio sistema imunológico tem as células inflamatórias M1, monócitos M1 e monócitos M2. O monócito M1 ele é inflamatório, o M2 é anti-inflamatório, e o que vai acontecer é que acontece um desbalanço entre a liberação dessas células, que vão liberar mediadores farmacológicos também. O corticoide, a liberação de corticoide associada ao estresse também funciona como um dump, que nós falamos, né? Esse padrão molecular associado à lesão, promovendo a ativação da glia. Então, tanto o sistema imunológico quanto o sistema nervoso central vão levar a uma piora do processo inflamatório desencadeado pelas lesões nesses pacientes, desencadeadas também muitas vezes pelo próprio opioide.
Bom, a orientação futura para prevenção e tratamento da tolerância de opioide é a utilização da buprenorfina com ou sem naloxona e metadona. Por quê? A buprenorfina, apesar de ser um agonista parcial, ela tem uma alta afinidade pelos receptores de opioide e, portanto, ela bloqueia os outros opioides de ativar os mesmos receptores. Então, ela liga fortemente, ela tem mais afinidade do que os outros opioides e bloqueia a entrada dos opioides. Ela funciona meio que uma naloxona, entre aspas. É, apesar dela ser um analgésico fraco para pacientes que não têm dependência por opioide, ela mostra-se promissora nesses pacientes com dependência de opioide, porque reverte a hiperalgesia induzida pelo opioide. Então, o paciente diminui aquela necessidade de estar aumentando a dose do opioide. E, para terminar, a metadona também é um outro opioide analgésico que pode diminuir essa hiperalgesia induzida pelo opioide, inibindo os receptores NMDA e a recaptação de serotonina, e pode diminuir os sintomas de retirada da droga, bloqueando a adenilato ciclase, a hiperatividade da adenilato ciclase. A supersedação, né, o prolongamento do intervalo QT pode ocorrer nos pacientes por causa de inibição do citocromo P450 ou por pacientes com magnésio baixo. Bom, caminhando já para terminar aqui, aqui a gente tem uma representação da lesão tecidual periférica que vai passar por esse caminho aqui cor alaranjado, que vai chegar até aqui na região do hipotálamo e do tálamo para chegar no córtex. E depois ele volta pela medula espinhal, levando uma resposta para a periferia. Nessa resposta da periferia, o que vai acontecer é que esse neurônio ele vai liberar quimoquinas e citocinas que vão aumentar esse processo inflamatório, principalmente na glia que tiver predisposta ao processo inflamatório. E também essas células imunológicas que liberam os opioides, ou peptídeos opioides, para regular a resposta no neurônio, esses neurônios vão estar regulados de maneira precisando de dose mais alta para ter resposta, e você não vai ter a analgesia do opioide precisando de doses progressivas. Aqui, aquilo que eu falei mais agorinha mesmo sobre a dificuldade que a gente tem, às vezes, com a resposta do opioide, que aquela proteína G que nós falamos, que regula a resposta aos receptores de opioide, muitas vezes elas não vão estar funcionando, principalmente no paciente que usa mais tempo o opioide, e esse receptor de opioide, ele sofre um processo de internalização, ele entra aqui para dentro da célula e o opioide não tem acesso a ele. Com isso, você tem um processo de uma sinalização downstream, levando a tolerância e analgesia insuficiente. Quando o receptor funciona bem, você tem os efeitos analgésicos. Quando o receptor está internalizado, você não tem a resposta adequada e acaba usando doses mais altas que vão levar à hiperalgesia depois. Esses receptores, então, que foram internalizados e o paciente faz uso crônico da droga, tem menos respostas e leva ao quadro da hiperalgesia. O crosstalk entre células neuronais e não neuronais, também durante a lesão e a inflamação, é mais ou menos o mesmo processo, em que você vai liberar várias substâncias inflamatórias que vão reter o glutamato entre os neurônios, levando a uma má resposta ao opioide que o paciente recebe, e com isso você começa a ter uma diminuição da resposta ao opioide, ou mesmo um quadro de hiperalgesia. Os pacientes, normalmente, eles têm uma resposta aqui de analgesia normal e hiperalgesia. A tolerância à dor, à medida em que o paciente vai evoluindo, ele vai diminuindo a dor e começa a ter uma dor normal à medida que vai passando o efeito analgésico. Nesses pacientes que têm tolerância com tratamento a longo prazo, a hiperalgesia começa a se formar depois de um certo tempo, e mesmo que você aumente a frequência e a dose do opioide, você não tem uma resposta adequada. Bom,
Para terminar, então, quais são as estratégias para mitigar a tolerância ao opioide e a hiperalgesia induzida pelo opioide? Escalas de dor para diminuir a quantidade de medicamento, usar terapia intermitente não contínua, fazer a rotação de opioide, isso é uma coisa que a nossa cultura dificulta muito. O pessoal quer usar o mesmo remédio da entrada até a saída do paciente e a gente precisa estar trocando de droga. O remifentanil induz mais hiperalgesia. Então, a não ser que você precisa de uma suspensão rápida de efeito, você deve evitá-lo. Uso mínimo de benzodiazepínicos, é, evitar aumentar muito a dose da droga e acrescentar a metadona para diminuir a tolerância ao opioide desses pacientes. Co-administrar opioides não analgésicos não opioides durante os procedimentos desses pacientes, que pode ser a ketamina, os alfa-2 adrenérgicos e o gabapentinoides, e fazer bloqueio neuroaxial, regional ou local para diminuir a necessidade de analgésico nesses pacientes. Para prevenir dor, diminuir à medida que for tendo resposta na escala de dor, usar escalas de retirada para esses pacientes para poder avaliar e usar essas outras drogas que nós já falamos, principalmente durante procedimentos e o uso da metadona. Recomenda-se também acrescentar o acetaminofén ou algum anti-inflamatório com menos efeito colateral para diminuir a quantidade de droga para ser utilizada nesse paciente. Bom, em resumo, era isso que eu queria falar. Agora nós vamos ouvir o João para poder discutir depois. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Parabéns pela apresentação. Então, agora eu gostaria de chamar o Dr. João Manuel da Silva Júnior. O João é professor da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, da Divisão de Medicina Intensiva, e vai nos falar sobre IA, biomarcadores e terapia personalizada na analgesia. João, obrigada aí por ter aceito o convite. A palavra está com você. Bom, obrigado, Vivi. Eu vou dividir aqui a minha tela aqui com vocês. Tá aí, vocês estão vendo, né? Tá tudo certo. Tá funcionando bem. Tudo certo. Perfeito. Então vamos lá. Então a ideia é a gente tentar abordar esse assunto, que é um assunto emergente, né? E é o que o Hugo falou, a questão de se você não faz essa utilização adequada desse tipo de medicamento, você pode ter esses problemas aí que impactam, né? Tanto a hiperalgesia quanto a alodínia. E o controle adequado também evita a questão da adição, né? Inclusive a história da rotatividade que o Hugo falou. Então, assim, eu não tenho conflito de interesses a respeito desse assunto. Vou mostrar alguns equipamentos aqui que estão surgindo no mercado, mas é só de caráter acadêmico mesmo, não tenho conflito comercial. Bom, então, qual é o paradigma que a gente cai hoje em relação a essa questão da analgesia? Primeiro ponto, a avaliação é subjetiva, então cada um tem sua dor, né? Cada pessoa sente uma dor diferente da outra, e isso dificulta muito, né, o tipo de avaliação. Às vezes, por conta disso, muitas vezes o que os médicos acabam adotando é utilizar analgesia para todo mundo, independente do nível de dor que esse paciente está apresentando. A questão que eu tinha falado anteriormente da dependência dos opioides, né, que a gente está surgindo bastante essa preocupação hoje no mercado, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem setores inteiros, né, onde tem uma grande dependência, não só por conta da alta utilização em hospitais, mas também fora dos hospitais também está acontecendo isso. E a questão de pouca integração, né, da nossa avaliação clínica em relação à dor do paciente com dados fisiológicos dos pacientes. Então, os princípios da analgesia na UTI, primeiro ponto, que a analgesia ela é mais importante, inclusive até do que a sedação, tanto que uma vez a gente num debate aqui, a gente não sabia se falava sedoanalgesia ou analgo-sedação. Então, a própria Viviane aí, o Gerson lá do Viu, eles sempre batem nessa tecla aí que eles preferem a história da analgo-sedação, porque a analgesia, nesse caso, ela vem em primeiro, né? E depois, a questão de você avaliar a dor através de ferramentas que hoje a gente tem, que são bastante simples, né, como as escalas,
E também, outro tipo, através dessa avaliação, é saber como é que a gente vai tratar esse paciente, se é por uma via endovenosa ou se é uma própria bomba de PCA. E algumas alternativas aqui de agentes adjuvantes para fazer essa realização, essa analgesia de forma mais adequada. Então, uma das escalas bastante utilizada, né, hoje na nossa prática clínica é essa escala numérica visual. E, além disso, ela pode ser também verificada em conjunto com a escala de avaliação facial. Por quê? Porque muitas vezes, por conta de questões cognitivas, né, os pacientes não conseguem interpretar direito. E a gente até fez um estudo sobre isso, mostrando que você fazendo uma avaliação simples, numérica visual, não determinava o ponto adequado de necessidade de analgésico que esses pacientes estão apresentando. Então, essas escalas numérica visual é bastante simples, onde você pergunta de 0 a 10 qual é a quantidade de dor que o paciente está sentindo, e isso faz total diferença, pessoal, para a escolha do seu analgésico. Ou você mostra essas carinhas aqui e fala para ele, ó, qual é a dor que você está sentindo? Qual que é a diferença? A diferença é exatamente isso aqui, ó. Se a dor é uma dor leve, você vai entrar com um analgésico simples. Se é uma dor moderada aqui, ó, você vai buscar outros tipos de analgesia. E só na dor intensa que a gente busca analgésicos mais potentes, como os opioides, por exemplo. E além desse tipo de escala, tem também aquela onde que o paciente está sedado, profundamente sedado, fica difícil de avaliar, mas é possível, né, com expressão facial, onde ele faz uma avaliação baseado nesses critérios aqui de descrição, ou por movimentos dos membros superiores, né, que também tem essas variáveis que são avaliados, e através dessa verificação é dada uma pontuação do paciente, quanto maior a pontuação, mais dor o paciente está sentindo. Por fim, aqui também é avaliado o conforto com a ventilação mecânica, né? Então é possível fazer. Essa escala é uma das mais completas, né? Principalmente em pacientes de terapia intensiva. Além da questão das escalas em si, a gente tem a resposta fisiológica à dor do paciente. O paciente começar a apresentar taquicardia, taquipneia, aumento de consumo de CO2, hipercoagulabilidade, isso tudo é um sinal que o paciente está apresentando dor incontrolável, tá? E é onde que a gente tem que se atentar. E a partir disso, é as escolhas dos nossos analgésicos e como que a gente vai querer fazer para atuar. Então, se a gente quer inibir, né, o mediador local ali, se você está pensando nesse ponto aqui, você está querendo uma inibição de prostaglandina, talvez os anti-inflamatórios aqui é o mais adequado. Se a gente quer inibir a interrupção do impulso nervoso, ó, você pode fazer um bloqueio de nervo periférico, né? Então, só com anestésico local mesmo. Agora, se você quer fazer uma alteração da percepção a nível de sistema nervoso central, né, você pode entrar com opioides ou mesmo acetaminofeno, que é possível, né? Então, a ideia é bloquear nesses pontos aqui, ó, periférico, impulso nervoso, né, e mesmo no sistema nervoso central. Então, a partir disso, a gente vai fazer a escolha adequada de qual tipo de analgésico a gente vai utilizar e também baseado nas nossas escalas, né, de dor. Por conta disso, né, a utilização de uma analgesia que fosse mais acertada ficou aqui a critério das bombas de PCA. Por que eu estou falando por conta disso, pessoal? Porque a bomba de PCA, o próprio paciente, ele avalia a percepção dele. Você lembra que eu falei lá no começo? Cada um tem sua dor, tal. Ele avalia a dor dele e ele faz o disparo. E através desses disparos, não é que vai ficar toda hora disparando no paciente, mas através desses disparos é que a gente consegue quantificar o quanto a gente tem que aumentar de analgesia ou reduzir de analgesia também. Então, tem aquele efeito psicológico do paciente, mas tem também uma forma de você avaliar como é que você vai fazer para aumentar a necessidade ou até reduzir a necessidade, né, de analgesia, baseado nesses apertos aí que o paciente faz. Então, esse tipo de analgesia controlada pelo paciente, ele é a melhor forma hoje que a gente encontra de controle de analgesia. E essa opção ela é dada para aquelas dores lá que são de mais forte intensidade, através da pontuação das escalas que a gente acaba fazendo. E aí vem a história dos opioides, né? Então, o paciente com dor de intensa, né, de moderada até intensa quantidade, são os analgésicos que a gente vai acabar utilizando porque eles são extremamente potentes, agem em receptores específicos que podem trazer efeitos colaterais. A morfina é o protótipo disso, mas a gente tem o fentanil, remifentanil, sufentanil, o Hugo até abordou esse assunto.
A grande questão são os efeitos colaterais que eles acabam proporcionando, né? E os opioides, eles dão depressão respiratória, náusea e vômitos, hipotensão arterial, e é aqui que está o problema. Porque se a gente não utiliza de forma adequada, a gente vai ter muito mais efeitos colaterais. E a gente precisa se basear, hoje em dia, o que está sendo abordado é essa questão do uso racional e estratégico dessa medicação, né? Então, o que a gente vai preferir? Ó? A gente vai preferir infusões mais curtas e baixas doses desses medicamentos para evitar exatamente os efeitos colaterais e até uma possibilidade de adição, né, no futuro. Através da analgesia de precisão, ficou mais fácil, né, desse tipo de utilização. A gente ainda não chegou nesse ponto de forma conclusiva, mas estamos caminhando para muito próximo disso. Como? Com a introdução de biomarcadores, a inteligência artificial, a monitorização contínua dos pacientes, e aí sim a gente fazer a tal da analgesia personalizada. Qual é a consequência disso? A consequência é a gente utilizar mais racionalmente os opioides, prevenir a história da hiperalgesia que foi abordada aqui no primeiro assunto e até a possibilidade de menos delírio, né? A gente sabe que a utilização exagerada de opioides, por exemplo, pode também causar delírio, okay? Se você está utilizando de forma inadvertida, sem necessidade nenhuma, e individualização da dose e tempo, né, de utilização desses tipos de medicamentos. Então, hoje, a gente tem esses biomarcadores que são fisiológicos, que já foram falados anteriormente. Esse é o que a gente acaba utilizando no dia a dia, que vai fazer a avaliação de vias autonômicas, neuroendócrinas, inflamatórias e elétricas, né? Isso faz uma detecção mais precoce da dor em pacientes que estão sedados, por exemplo. Então, de vias autonômicas, a gente avalia lá a frequência cardíaca, a variação da frequência cardíaca, a pupila do paciente, para conseguir detectar isso de forma mais precoce da dor em pacientes que estão sedados. Formas neuroendócrinas, ó, os cortisols, as catecolaminas, a gente vai avaliar o grau de estresse que essa dor pode estar proporcionando. Inflamatórios, ó, as interleucinas, correlação com a resposta nociceptiva e elétrica, é o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, porque é uma quantificação mais objetiva da dor. E os laboratoriais, né? Então, aqui, ó, dos laboratoriais para dor aguda, o que a gente tem são a avaliação das prostaglandinas, a substância P, que é o que transmite o impulso nervoso, ela causa, né, uma sensação de uma dor mais forte, mais aguda, e inflamatória, citocinas e até aqui as alterações eletrolíticas nos pacientes, e os potássios e H+. Então, a gente vai ver sintomas de dor e como a dor está sendo gerada, né? Então, se a gente vê essas alterações eletrolíticas, ó, tem aquela dor em ardência, né, imediata. E olha que interessante, a gente consegue bloquear baseado nessa questão. Então, se a gente acha que é uma alteração de prostaglandina com sensibilização maior dos nervos, os anti-inflamatórios funcionam bem para isso. É claro que o anti-inflamatório em terapia intensiva é altamente, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande porque ele pode causar muitos efeitos colaterais. Então, não é recomendado para todos os pacientes. Os opioides, ó, eles vão inibir essa questão da substância P, né, que é o impulso, né, a transmissão do impulso da dor. Os corticoides, como a dexametasona, pode atuar nessas interleucinas aqui, ó. E essa questão da ardência, é uma simples irrigação lá na ferida, então não sei se já, pessoalmente mesmo, já observaram isso. Na hora que você faz uma limpeza ali na ferida, isso já reduz bastante a sensação da dor. E mesmo isso pode ser feito até no intraoperatório. E analgésicos locais também inibem essa sensação. Mas começaram a surgir alguns biomarcadores mais emergentes. Só que esses ainda são muito mais para dor crônica do que para dor aguda. Só que eles podem ser encaixados em algum momento. Então, esses biomarcadores aqui, ó, eles vão determinar, por exemplo, lesão cerebral, né, do paciente, a resposta nociceptiva. Então, um paciente, por exemplo, que tem um TCE, né, a gente pode pensar em avaliar por esse tipo de biomarcador. Esse outro aqui, ó, ele vai fazer a avaliação da sensibilização periférica. Então, você vai conseguir fazer um monitoramento da dor neuropática, por exemplo. E esse último, ele avalia a plasticidade da dor crônica, né? Então, você consegue fazer ajustes de analgésicos adjuvantes.
Então, funcionaria mais ou menos dessa forma, ó, dependendo do estágio da dor, dor periférica, qual é o biomarcador que a gente vai estimular? O NGF, por exemplo, tem um aumento. A ideia é a gente impedir a sensibilização do nervo na hora que você avalia esse biomarcador. Como é que faz isso? Você pode utilizar adesivos, né, de anestésicos locais ou anti-inflamatórios. Na medula, ó, esse outro marcador, BDNF, né, que ele vai atuar lá na medula. A ideia é bloquear os canais de cálcio. Então, você pode utilizar pregabalinas, por exemplo, né, ou algum antidepressivo. Cerebral, né, avaliando na memória da dor. Aqui, ó, o mesmo receptor anterior, receptor não, biomarcador anterior, que atua na neuroplasticidade, e um dos medicamentos para isso é a acetamina, né, que pode ser utilizado. Até o Hugo tinha falado essa questão da modulação, até da própria metadona, né, que pode também ser empregado em substituição à acetamina. É possível fazer isso, porque a acetamina ela atua em receptor específico, que é o NMDA. E além de tudo isso, né, dessa questão dos biomarcadores, se a gente conseguisse uma ferramenta que conseguisse ao mesmo tempo monitorizar a hipnose do paciente e a analgesia e o relaxamento muscular através de números, né, você conseguir quantificar como é que está isso facilitaria bastante e com isso a gente conseguiria interligar a história da inteligência artificial para promover uma melhor analgesia dos pacientes. E hoje estão surgindo alguns monitores, né, para isso, né? Esses monitores, né, como esse aqui, por exemplo, ele faz a avaliação da sedação do paciente, da dor do paciente, e ele consegue avaliar também o grau de relaxamento muscular, né? A eletromiografia do paciente. Além de tudo isso, ele avalia a taxa de supressão de onda, que isso aí é altamente deletério, né? O paciente ficar isoelétrico o tempo inteiro. Então, uma das formas, né, da gente avaliar a dor é através desse Kinox aqui, ó, que ele dá uma pontuação do paciente, ó, que vai de 0 até 100 também. Então, se está beirando lá o 100, o paciente com probabilidade de responder a estímulos nociceptivos é alta. E se está de 0 a 39, o paciente com probabilidade muito baixa de responder a nociceptivos. E, ao mesmo tempo, ele avalia o grau de sedação do paciente, se o paciente está acordado ou não, também numa escala de 0 a 100. Então, o objetivo principal é deixar o paciente aqui uma quantidade de 40 a 60, mais ou menos, dentro daquela monitorização, que seria o paciente improvável de responder a estímulo nociceptivo, né? Então, seria uma espécie mais eficaz de avaliar uma possível reação do paciente. Como é que é feita essa ferramenta? Ela avalia a probabilidade da pessoa sentir dor, né? Então, numa laringoscopia, qual é a chance desse paciente sentir dor, né? Numa inspeção aqui de uma máscara laríngea, uma inserção de máscara laríngea, numa intubação. Então, ele coloca essa taxa de probabilidade, né, baseado em alguns estímulos que ele capta do paciente, estímulos elétricos mesmo que ele capta do paciente. Isso é bastante interessante, né, pessoal? Por quê? Porque através dessa ferramenta a gente consegue adaptar o nosso tratamento. Então, olha aqui esse caso. Ó. Esse paciente, se eu fizesse uma avaliação apenas de variáveis fisiológicas, eu ia avaliar onde o paciente está super hipertenso, está sedado, né? Está hipertenso. Será que ele está com dor? Como é que eu vou saber se ele está com dor ou não? Eu olho lá na minha avaliação, está batendo 37, eu mostrei lá para vocês qual é o nível de corte. Então, nesse caso aqui especificamente, ó, o que eu vou fazer, a conduta é tratar a hipertensão dele, eu não vou tratar a dor nesse paciente. Se eu fizesse aqui analgésico, não ia adiantar nada, inclusive eu aumentar meu efeito colateral lá de todas as questões que foram colocadas até aqui. Entenderam? Então, e esse tipo de monitorização, é óbvio que ela ainda é muito incipiente, ela tem algumas deficiências ainda que precisam ser aprimoradas, mas ela já traz uma luz para a gente, né, a respeito especificamente sobre a avaliação da dor. E se a gente conseguisse integrar, né, essa ferramenta com um conceito de close loop, que seria a alça fechada, por exemplo, a ferramenta ela identifica se o paciente tem dor ou não, ela joga isso para uma bomba de infusão e a própria bomba de infusão dispara lá o analgésico para o paciente. Isso fecharia o circuito e o paciente teria a analgesia mais adequada possível.
Seria mais ou menos como aquela história da bomba de PCA, mas nesse caso, feito indiretamente apenas para avaliação de estímulo elétrico, né? Como que a gente vai conseguir isso? Com a história da inteligência artificial conseguindo predizer essas ferramentas de alguma forma. Então a ideia, ó, é exatamente essa, né? Você ter um conceito lá da história da inteligência artificial através de uma ferramenta específica, avaliar a dor do paciente. Essa avaliação de dor, ela pode ser casada com escalas ou com regras quantitativas, como foi apresentado com aquele tipo de monitor. Isso faria, né, o disparo, né, da analgesia para o paciente, seria reavaliado de novo lá no monitor, e através dessa reavaliação, isso seria feito um reajuste baseado no nível de dor que esse paciente está apresentando. Então ficaria muito fácil, né, seguir essa sequência para um tipo de espécie, né, de preditor, né, de problemas do paciente, e através dessa predição, ele consegue disparar automaticamente a analgesia. Então, o que a gente espera para o futuro? A gente espera integrar todas essas questões, né, através, né, da inteligência artificial. Então, a gente pegar lá sinais vitais, impulsos elétricos, avaliação fisiológica, biomarcadores, predição da dor e fazer o ajuste em tempo real para os pacientes. Esse seria o futuro, né? Então, a gente fazer essa integração com informações e a monitorização à beira-leito do paciente, através disso, modelos de predição contínuo, né? Fazendo com que a gente conseguisse tratar melhor pacientes que não fossem comunicativos, os pacientes sedados, ou até pacientes pediátricos, né? Imagina, a gente paciente pediátrico, a gente fica com uma percepção muito errada dessa história de dor nesses pacientes. Isso tem uma falha muito grande na nossa terapêutica hoje em dia. Então, para a gente finalizar aqui essa questão, pessoal, a analgesia de precisão vai ser um novo padrão em terapia intensiva, com certeza no futuro, é isso que a gente espera. A inteligência artificial e biomarcadores vão permitir que a gente detecte e trate melhor os pacientes, proporcionando conforto, segurança e eficiência na nossa terapêutica, com uma adequação muito melhor do que a gente vem desenvolvendo hoje. Acho que era isso, pessoal. Eu fico aí à disposição da Vivi aí, pessoal. Obrigada, João. Parabéns pela apresentação. E aí façam suas perguntas, então fiquem super à vontade aí pelo chat ou de levantar a mão aí para discussão. Bom, vou aquecer aí os motores, e aí eu quero ouvir tanto do João quanto do Hugo. E aí vocês trouxeram, né, visões realmente, conceitos bem sedimentados, mas com visões novas dentro desse desafio que é a analgsedação dentro da terapia intensiva. Na opinião de vocês, então acho que, primeiro, a gente tem alguma droga promissora para entrar no mercado, alguma coisa sendo estudada aí para os próximos poucos anos, que vocês vejam aí um futuro diferente aí para essa gestão da analgesia dentro da UTI. Então, isso queria ouvir de vocês. E já vou engatar uma segunda pergunta. Dentre essas ferramentas de inteligência artificial ou mesmo dos biomarcadores, alguma coisa já para beira-leito que a gente já pode incorporar no nosso dia a dia, que seja acessível, entendendo aí o nosso Brasil tão heterogêneo. Então, qual a opinião de vocês aí nesses dois pontos? Bom, eu posso começar a falar. Bom, assim, Vivi, o que a nossa expectativa é surgimento de medicamentos que não sejam opioides, né? Mais, né? Porque a gente já está com uma quantidade saturada e o que eles estão fazendo com opioides, basicamente, é você aumentar a potência do opioide, com isso você aumenta efeitos colaterais. Existe um medicamento relativamente novo, né, que já foi aprovado pelo FDA, que está surgindo no mercado, mas com poucas informações ainda,
se eu não estou enganado, é suzetrigina, alguma coisa assim. Eu tinha escutado falar um pouco a respeito disso, mas a disponibilidade ainda no Brasil está dependendo da aprovação de um Visa, muito recente. Talvez se eu fosse falar, seria mais ou menos esse. Mas tem tendências mais crescentes em busca de medicamentos com a desmetomidina, sabe, que atua em receptor alfa, porque ele acaba melhorando a questão da analgesia e também evitando lá a história de delírios, né, praticamente. O medicamento mais novo que a gente tem nessa questão não é analgesia, é de sedação, que é um sedativo novo, que é o remimazolam, mas ele é um benzodiazepínico, ele não tem ação sedativa, tá? Então, acho que é mais nesse sentido. A outra pergunta, o que que era mesmo que você falou? A última aí? Acho que tá mudo agora, Vivi, tô escutando. O Vivi tá mudo. Perdão, perdão, gente. É. Em relação aos biomarcadores, à inteligência artificial, o que que você acha que a gente pode, o que vai estar mais fácil de incorporar, o que que já é acessível, pensando aí nessa heterogeneidade que a gente tem no país? O mais fácil talvez seja a avaliação é, essa avaliação elétrica, sabe? Que ele vai conseguir. Já existe essa disponibilidade, ela falta aperfeiçoamento só. Acho que biomarcadores ainda novos, assim, emergentes para avaliação aguda, vai demorar, porque é a mesma história, por exemplo, quando a gente vai avaliar o paciente com insuficiência renal. Então, tem os biomarcadores, tudo, mas na prática, a beira-leito não funciona. Então, só em termos experimentais. Então, essa avaliação, eu acredito que vai avançar cada vez mais no futuro, tá? Ela já existe, a ferramenta ainda está em um processo meio rudimentar, mas a tendência é ela um pouco melhorar. Não sei se o Hugo tem alguma coisa para dizer aí, mas era basicamente isso. A Vivi chamou bem a atenção aí para a heterogeneidade que a gente tem disso no Brasil inteiro. E o grande problema é custo, certo? Você não tem financiador para a utilização da maioria desses equipamentos na prática do dia a dia. Eu acho que essa ferramenta que você mostrou aí do Kenox, se o paciente está sentindo dor ou não, se está precisando ser mais sedado ou não, nós vamos caminhar para isso aí. Nós vamos talvez ter alguma coisa relacionada à captação dessa informação junto ao paciente de maneira automatizada, igual dados vitais, certo? E utilizar essas ferramentas para poder tomar as decisões. E, e aprimorar o conhecimento que a gente já tem, né? Na verdade, nós estamos aprendendo. A gente trouxe para a terapia intensiva os conceitos da anestesia na década de 60 e 70, em que era necessário sedar muito e fazer analgesia muito potente para poder ventilar um paciente. A gente vê que os nossos pacientes na terapia intensiva, a gente pode trabalhar com níveis muito mais superficiais de sedação e analgesia do que a gente trabalhava antes e com o resultado adequado de trauma pós-estresse, de hiperalgesia, etc. Então, na verdade, nós estamos aprendendo a lidar com as ferramentas que a gente já tem. E essa integração dessas ferramentas, igual você falou aí, eu acho que é o caminho que vai acontecer agora com a inteligência artificial. Nós vamos começar a juntar essas informações para tomar decisões. A vantagem hoje é que esse equipamento ele era bastante custoso, tanto a ponto do pessoal chegar a questionar em estudos quando fazia avaliação bioespectral de sedação, né? Mas agora o equipamento barateou bem e ele só tinha no centro cirúrgico e começou a avançar para dentro da terapia intensiva. A grande questão é maior conhecimento, sabe, da utilização para dentro da terapia intensiva. Então a gente não costuma utilizar muito esses equipamentos, né, no nosso ambiente, mas no centro cirúrgico ele já está largamente utilizado, o pessoal já está utilizando bastante por conta de ter barateado o custo. Ainda assim não é barato, tá? Com certeza, o que o Hugo falou tem total razão, mas já está um pouco melhor do que era antes, que antes era inviável completamente, mas agora já viabilizou bastante. Você chamou atenção ali para aquele episódio supressivo que acontece nesses pacientes quando você seda profundamente. É uma coisa que a gente esquece um pouquinho, mas a sedação profunda
vai levar a um suppression rate, né? Que o BIS, por exemplo, capta isso. O BIS vai Uhum. te dar, ele tem o campo lá de suppression rate, porque o neurônio, ele comunica existe uma comunicação explosiva entre os neurônios, né? Que mantém o neurônio vivo. Quando você faz o suppression rate, o neurônio entra em apoptose. Então, a gente sabe que, por exemplo, sedação prolongada em idoso, sedação profunda em idoso, é, aumenta muito o nível de dependência desses pacientes. E você só tem como ter essa informação monitorando. E a gente não faz porque não tem o material, não é porque não conhece ou não sabe, tá certo? Sim. Se a gente tivesse mais disponibilidade desses equipamentos, grande parte desses problemas e dessas dependências que a gente tem seria evitável. Quem de nós não conhece um paciente idoso que tinha autonomia para atividade diária, foi para o hospital por causa de uma sepsia, uma fratura de colo de fêmur, alguma coisa, passou lá 2, 3, 4 dias no CTI, passando pelo bloco cirúrgico, e voltou num nível de dependência muito maior do que ele tinha antes. Porque é sepsia, é anestesia, né? Isso é sedação. Certo? A gente esquece que isso aí é sedação, é suppression rate. Isso faz apoptose de neurônio. Então, essa inteligência artificial que a gente está falando, uma boa parte dela já tem no mercado, a gente sabe usar, não usa porque não tem disponibilidade do material e equipamento e não tem financiador. Mas a gente teria resultados melhores se utilizasse essas informações que você destacou na sua apresentação. Muito bom. E até essa droga, né, que o senhor falou, né, a suzetrigine, né, é que foi, eu até vi que saiu na Nature, que foi final de janeiro, comecinho de fevereiro aí que ela foi aprovada pelo FDA. E na verdade é um analgésico não opioide, bloqueador de canal de sódio, né? Então acho que é um caminho aí, é um novo momento aí que pode vir para analgesia, né? Acho que aí a gente não tem aprovação ainda da Anvisa, mas acho que, né, para um futuro a gente tem aí já uma droga aí, né, de um caminho aí diferente e não opioide, obviamente, que é uma tendência. Você sabe que é É, engraçado isso, né, Vivi? Porque os Estados Unidos estão com uma preocupação muito grande no negócio da adição e eles estão é, tentando cair para esse caminho de opioide free, né? Que inclusive é. até no intraoperatório. E só que os outros medicamentos têm muito efeito colateral. Então, você pegar a ketamina, por exemplo, ela também dá náusea e vômito demais, dá aquela sedação dissociativa, que às vezes é esquisito. Não é uma coisa tranquila, sabe? Então, é só tomar cuidado que ainda não surgiu essa bala de prata aí, total, né? Exato, Que exato. substitui completamente a história do opioide. Talvez eles resolvam um problema de saúde pública, porque lá de fato está acontecendo isso, mas vão ter outros efeitos colaterais aí que vão surgir com esses medicamentos. Bala de prata provavelmente vai demorar muito para gente Pois achar é. quando se fala em analgesia. E cada vez mais, né, a gente está falando de medicina personalizada, a gente tem cada vez mais pacientes idosos, cheios de comorbidade dentro das nossas UTIs. Então, esse é um perfil que cada vez mais a gente vai ter que individualizar e não taxar um carimbo com uma única droga, né? E aí que vai ser sempre um desafio. Uhum. Em relação, e aí falando um pouco aí para quem, né, está nos assistindo do ponto de vista muito prático, assim, acho que algumas dicas que eu queria que você, João, dessem, então, daquele paciente que está sedado, aquele paciente que já tem 3, 4, 5 dias de sedação e que a gente vai transicionar, né? Então, você falou muito bem de hiperalgesia. Então, quero saber do ponto de vista prático, como é que você faz essa transição, então, né, da sua estratégia desse paciente que estava com uma sedação em ventilação mecânica, enfim, com uma analgosedação, e a gente vai começar esse despertar. O que que você tem adotado aí de estratégias de analgesia? Como é que você tem feito essa migração da analgesia? Eu acho que a palavra-chave aí é rotatividade de droga, né? A gente precisa evitar usar, até porque muitas dessas drogas têm metabólito ativo, acumula, etc. E quando você faz a rotatividade de drogas, você dá tempo de metabolizar e diminuir esses efeitos colaterais dessas drogas. Então você começa sedando lá, ainda tem colega que usa muito fentanil com midazolam, que é
é a droga que ele tem disponível na UTI dele. Mas fazer o despertar diário, suspender todos os dias, rigorosamente, as drogas para poder superficializar, e mesmo assim, deu 2, 3 dias, tem que trocar de droga. Você vai trocar o fentanil por metadona, você vai trocar sedação e analgesia por ketamina 2, 3 dias, e depois você pode voltar de novo e fazer drive respiratório, e voltar a ter drive respiratório para começar o exercício de desmame. Você tem que fazer essa rotatividade de droga. Dentro do que você tem disponibilidade no seu serviço, a cada 2, 3 dias, o ideal é fazer uma rotatividade de droga para diminuir metabólito ativo e acúmulo de droga no organismo, superficializar a sedação e tentar o TRE o mais precocemente possível. Sabe que, aproveitar aí o gancho do Hugo, né? Essa rotatividade de drogas, ela pode ser para cima ou para baixo também. Então, às vezes você tá, é isso que o pessoal se engana. Você está usando fentanil, você pode baixar para morfina. É possível fazer isso, né? É assim, dificilmente tem algum lugar que cria protocolos desse jeito, mas o ideal seria isso aí mesmo. Concordo plenamente com o Hugo a respeito desse assunto. Aí, para acrescentar nessas questões também, sempre lembrar que a analgesia ela é multimodal, né? Ela não pode se basear num único tipo de medicamento. Então, se você está com opioide, você não vai aumentar, ficar só aumentando a dose de opioide, ou mesmo trocar um opioide mais potente. Você vai tentar atuar em outro receptor, né? Então, hoje tem um arsenal terapêutico razoável até, porque a gente tem gabapentoide, antidepressivo tricíclicos, por exemplo. Você pode ter alfa-2 agonista, você pode dar um analgésico simples para o paciente, né? Então, corticóide. Então, existe Você todo. pode fazer um intervalo com ketamina rápido, de um dia, dois. Sim, sim. Receptor N. Eu acho que essas opções é que são importantes. Então, também essa analgesia multimodal ela não pode ser esquecida, além de todas essas questões. E o principal, né? Talvez se você não consiga fazer nada, nada, o mínimo que você tem que fazer é o que o Hugo falou, é despertar diário. Então, eu acho que é o mínimo que tem que ser feito para a gente evitar de dar, né, sedativos e analgésicos demais para o paciente. Então, às vezes, você vai lá, reduz, né, um pouco, tira até, né, eu gosto dessa história de acordar totalmente o paciente. Essa história de titular, às vezes, não dá muito certo, porque precisa de alguém com uma destreza um pouco maior. Então, na hora que você tira, pronto, você vê como é que o paciente fica e depois você volta, se o paciente precisar ou não. Então, eu acho que é uma opção interessante. Metadona, qual que é a experiência de vocês? E se tem usado na prática, no dia a dia, vocês incorporaram a droga no dia a dia de vocês? Como é que tá isso? A gente Eu, usa no eu, final da ventilação mecânica, preparando o paciente para o TRE. Dentro dessa estratégia que o João falou aí de superficializar ou interromper medicação, quando precisa voltar, já volta a metadona e a partir daí o paciente que voltou drive começar a fazer o TRE, o teste de respiração espontânea nesse paciente. É uma droga importante para você fazer desmame de paciente que usou qualquer tipo de opioide, seja remifentanil, sulfentanil, fentanil, o que for, inclusive para evitar hiperalgesia e dependência. é, o, eu utilizava bastante em queimados, né? Trabalhei mais de 10 anos em uma UTI de queimados e ela funciona bem porque, assim, ela não só atua em receptor opioide, ela tem também esse potencial parecido com a da ketamina, que é a receptor NMDA. Então, ela é bastante interessante, assim, quando você já está nas últimas estratégias, acabar utilizando metadona. Só tem um cuidado, ela é altamente viciante esse medicamento. Então, às vezes, a gente dava alta para o paciente para a enfermaria, né? Ele sai da UTI e dava com o medicamento. O ideal é ir baixando a dose devagarzinho, fazendo o desmame do medicamento. E o pessoal ficava lá na enfermaria 3 dias com o paciente, dava alta para casa. E o paciente voltava à noite no pronto-socorro querendo o medicamento, assim. Então, só tomar cuidado por conta disso, né? É um medicamento que ele provoca a adição, tá? É um dos que o ideal é fazer o desmame para tirar ele devagarzinho e não deixar ele o tempo inteiro no paciente. Mas é um excelente analgésico. Muito bom. Tem uma pergunta aqui Vivi, no. entrou uma pergunta aí, você viu? É, vou ler.
O Marcos está perguntando para vocês se adesivos de buprenorfina, se vocês estão usando. Eu não tenho Você, experiência. não, é porque, sabe por quê, Hugo? É meio novo isso aí, viu? Esse tipo de adesivo, né, que o pessoal começou a soltar recentemente no mercado. Mas eu também não tenho utilizado recentemente, principalmente dentro da terapia intensiva, porque a gente perde um pouco o parâmetro, e em paciente, então, que está com droga vasoativa, esses adesivos, a absorção deles são muito ruins, né? Só se lembrar disso, porque a perfusão periférica não está muito adequada para isso. Então, seria mais para uma fase de reabilitação do paciente. Mas você sabe que eu não utilizei especificamente de buprenorfina, eu utilizei de adesivos de fentanil e uma experiência até na minha própria família, né? E funciona bem, viu? Mas não na UTI, né? Tô falando assim, em outro tipo de fase para analgesia, ele acaba funcionando bem, dá um alívio bastante interessante na dor dos pacientes. Se me permitem, eu já usei algumas vezes naqueles pacientes com dor crônica. Então, aqueles pacientes que já estão aí bem manipulados, aqueles pacientes com dor oncológica, então, aqueles pacientes. Então, já tive experiência nesse contexto. E eu nunca usei, mas tem grupos que usam nos dependentes de opioides, né? Então, mas esse eu não tenho experiência. Ah, que o Marcos está falando, tem usado bastante em pacientes oncológicos. A minha experiência foi com isso também, Marcos, pacientes oncológicos, tá? Só cuidado, como o João bem falou, né? A questão do nível de consciência, então você tem porque aí liberação, né, mais prolongada, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Bom, gente, então, a gente já está aí na hora. Queria agradecer a Hugo, ao João, foi uma delícia aí esse bate-papo com vocês. A gente trouxe aí, né, coisas novas, trouxe aí o Beira Leito, que eu acho super legal, e trazer a experiência de vocês é muito importante. Agradecer a todos que tiveram com a gente nessa noite, tá bom? E até o próximo webinar. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado, Até João. Tchau, mais. Obrigado. Tchau, Boa tchau. tchau. noite. Obrigado.